Eu sou o professor Paulo Sérgio, professor de atualidades, e o tema da nossa videoaula de hoje será responsabilidade socioambiental. Muito bem, gente. Responsabilidade socioambiental. Ultimamente, a tendência dos concursos públicos é cobrar muito essa questão também, uma matéria que vem hoje com muita força, é a questão da administração pública. A administração pública, gente, ela tem uma série de nuances, né? E uma coisa muito importante também dentro dessa nova administração pública, desse novo modelo de gestão, é uma responsabilidade socioambiental. Nós vamos trabalhar isso, então, e definir como é que fica isso. O que é responsabilidade socioambiental? Ah, mas está claro, Paulo. Está muito claro. A responsabilidade socioambiental é algo que vai equilibrar, não é, a responsabilidade das empresas e das pessoas com o meio ambiente e com a sociedade. Exatamente. Só que essa responsabilidade com o meio ambiente, ou seja, veja bem, eu sou uma pessoa, eu sou uma empresa que a minha ação pessoal ou a minha ação econômica, ela gera impacto ambiental, ou positivo ou negativo. Quer dizer, não é? O ser humano, ele produz impacto no meio ambiente. E esse ser humano, agindo economicamente, ele também vai produzir um resultado, evidentemente, ambiental. Por outro lado, esse ser humano e também essa empresa, essa instituição, ele pode provocar um impacto negativo ou positivo sobre a condição social desse ambiente no qual ele está inserido. Tranquilo. Agora, essa responsabilidade socioambiental, nós não vamos falar das pessoas, nós vamos falar da responsabilidade socioambiental das instituições, não é? E nesse caso, seja essa instituição pública ou privada, é preciso que ela tenha uma consciência dessa responsabilidade socioambiental que ela tem. Então vamos verificar o que é essa responsabilidade socioambiental? Veja bem, a responsabilidade socioambiental são posturas, práticas e ações que as corporações podem produzir dentro da sua gestão, dentro da sua ação administrativa, no sentido de ampliar a cidadania, de ampliar os benefícios culturais para uma sociedade onde ela esteja inserida. Deixa eu explicar isso um pouco melhor. Veja bem, muita gente poderia pensar o seguinte: o que seria a responsabilidade socioambiental de uma grande empresa? Seria ficar, por exemplo, produzir um impacto menor em termos de produção de poluição, geração de poluição no ambiente em que ela está inserida. Colocar filtros nas suas chaminés para diminuir a poluição. Isso é uma coisa bacana. Mas também, gente, tem o seguinte: inevitavelmente vai haver impacto ambiental. De repente, eu não tenho, talvez até tecnologia disponível, não é, para diminuir as minhas emissões de poluentes. Sabe o que eu faço? Eu vou fazer uma coisa chamada mitigação. Mitigação? Como é que eu posso entender a palavra mitigação? Vamos entender mitigação como redução de dano? Então, veja só que interessante. Várias empresas, e se me permite eu vou citar uma, a ArcelorMittal, que é uma grande empresa de siderúrgica, não é, que se localiza em Minas Gerais, ela tem uma ação bastante interessante, que é uma ação determinada por essa responsabilidade socioambiental. Tá, eu passo lá na cidade de Timóteo, a quem, não é, eu mando um abraço aos meus amigos lá de Timóteo, eu passo na cidade de Timóteo e vejo aquela grande indústria poluindo. É verdade, está ali, está poluindo, não é? Mas, de repente, eu estou em Belo Horizonte e eu vejo que a ArcelorMittal ela arrendou um teatro e, nesse teatro, ela patrocina peças para crianças carentes. Isso é responsabilidade socioambiental? Sim, porque ela está mitigando, ou seja, ela está reduzindo os danos que ela está causando. Mas espera aí, Paulo, eu não estou conseguindo ver a relação entre você estar ali poluindo e levando cultura e lazer para crianças carentes. Aí é que está o detalhe. De repente, ela dentro de um determinado universo, ela está causando um impacto negativo. Mas de que maneira que ela pode contribuir para diminuir esse impacto? Melhorando a condição social
das pessoas, desse ambiente em que ela está inserida. Entende isso? Então, nesse sentido, gente, isso é muito importante. É muito importante que ela use parte dos recursos que ela está aferindo, que ela está ganhando lá em Timóteo, e de alguma maneira ela distribua esses recursos através do quê? Através do investimento em cultura, através do investimento em saneamento básico para populações carentes, em ações e práticas que sejam ambientalmente corretas, ainda que não seja lá naquele universo original. Por exemplo, ela pode contribuir para que nas encostas da cidade de Timóteo haja um reflorestamento com espécies nativas. E, nesse sentido, ela vai se comprometer com um meio ambiente e com uma sociedade mais saudável. Combater a ilegalidade. Que tipo de ilegalidade? Toda sorte de ilegalidade. Por exemplo, diminuindo ou ajudando a combater, por exemplo, o trabalho, a exploração do trabalho infantil, a exploração do trabalho feminino. Não é? E com isso contribuindo para uma sociedade mais equilibrada, para uma sociedade mais justa. Ao mesmo tempo, quando você busca a responsabilidade socioambiental, você está se comprometendo também com novas práticas de gestão que vão premiar a sua empresa. Em que sentido? Por exemplo, existem hoje, gente, apesar de toda a crise, existem populações que já atingiram um determinado grau de consciência ambiental, socioambiental, e eu sou um cliente que, de repente, estou disposto a pagar um pouquinho mais por um determinado produto que tem essa responsabilidade. Então, eu vou buscar nesse produto que eu consumo uma certificação. E existe hoje uma qualidade total ligada à questão ambiental, que é o ISO 26000. Então, o ISO 26000, gente, ele é uma certificação que vai dizer que essa empresa, que essa corporação, que essa instituição corporativa, que ela não explora o trabalho infantil, ela respeita o meio ambiente, ela tem práticas corporativas de redução desse dano socioambiental, não é? E aí, as pessoas, sabendo que essa empresa tem essa responsabilidade, tem esse perfil, eu até estou disposto a pagar um pouco mais, remunerar, não é? Pagar um pouco mais pelo produto, porque aquele produto ele está dentro dessa lógica de uma nova ética, de um respeito a essa questão socioambiental. Então, nesse sentido, a empresa tem um ganho. E são formas, né, dentro do próprio mercado, de você pressionar no sentido de que essas empresas se comprometam com esse meio ambiente saudável, e esse meio ambiente também não pode, de maneira nenhuma, esquecer as pessoas. Olha só essa campanha do governo brasileiro, do governo federal, contra o trabalho infantil. Olha só que interessante. Com o trabalho infantil, a infância desaparece. Não é? Então, uma peça publicitária muito bem feita, colocada ali no sentido de sensibilizar a população brasileira, as empresas e as corporações. E já que eu citei nominalmente a ArcelorMittal, a quem, né, nós devemos também, porque é aquela história, muitas vezes a gente critica, mas as boas práticas, as boas ações, elas também precisam ser elogiadas. E aí os nossos elogios à ArcelorMittal. E aqui um cartaz de publicitário, colocando aí uma peça patrocinada pela ArcelorMittal dentro dessa visão. Não apenas as corporações, gente, vão buscar essas ações, mas também os estados, os municípios, não é? As capitais. Por que isso? Porque as cidades, igual quando a gente pensa, por exemplo, nessa questão da poluição no Brasil, existem cidades no Brasil que elas ficaram com um peso, elas ficaram praticamente assim, com um título muito desagradável. Cubatão. Algumas pessoas que estão me assistindo vão lembrar e relacionar Cubatão imediatamente com um passado que foi aquele passado de poluição. Falei em Cubatão, lembrei de uma cidade poluída. Falei em Cubatão, lembrei de uma cidade socialmente injusta, não é? Mas quem é que quer ficar com esse título? Porque, de repente, uma cidade que tem esse título, na hora que eu, empresário, na hora que eu, cidadão, estou pensando num lugar para morar, estou pensando num lugar para me estabelecer ou comercialmente com a minha empresa, com a minha indústria, ou então eu e a minha família, não, para esse lugar eu não vou. Então, nesse sentido, até mesmo para atrair negócios, para atrair pessoas, para atrair o turismo, que é uma grande indústria, essa cidade, esse município, ele precisa reverter a imagem negativa que ele produziu.
Então, nesse sentido, ter esse símbolo, ter essa certificação, ter essa validação de que você é um município verde, que respeita o meio ambiente, isso são formas corporativas, institucionais, de se comprometer com o meio ambiente. Então, nesse sentido, o que a gente observa? Que o mercado pode fazer uma pressão positiva. Você, como consumidor, pode fazer uma pressão positiva. Não é isso? Então, é uma maneira bacana da gente se relacionar e da gente perceber que haverá um compromisso socioambiental.